Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresenta Tempo de Reinventar. Sou Jaciara Balbino, moradora da Zona Norte do Rio de Janeiro, formada em Economia. Tenho um perfil tranquilo, adoro desafios e tarefas que demandam mais de mim. Sou comprometida, assídua e gosto de aprender coisas novas. Primeiramente, é preciso dizer que estar fazendo esse vídeo é um grande desafio, visto que não me vejo em frente às câmeras. Meu trabalho é preferencialmente nos bastidores, fazendo acontecer sem que eu esteja no lugar tão sagrado que é este lugar dos artistas. Enfim, vamos lá. Há 7 anos me aventurei na área de produção cultural, produzindo espetáculos de contadores e contadoras de histórias, como teatro, de empresa e intervenções artísticas cultural na cidade do Rio de Janeiro. Trabalho como produtora sem exclusividade há 6 anos, produzindo alguns dos espetáculos do grupo teatral de 4 no Ato, que já tem seus trabalhos consolidados há 27 anos ininterruptos, com mais de 20 espetáculos apresentados por mais de 120 cidades do Brasil, Chile e Argentina. Este vídeo, Tempo de Reinventar, é um vídeo depoimento, projeto que partiu do desejo de registrar minha experiência como produtora da periferia do Rio de Janeiro, a dificuldade que nós mulheres nos deparamos em produzir artes em geral. Já é um grande desafio, enorme. Na pandemia, esse fator se agravou ainda mais e tivemos que viver em um ambiente ainda mais concorrido, com outros grandes produtores e produtoras. Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia em algumas cidades da República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa, um tipo de coronavírus, que não havia sido identificada antes em seres humanos. Aqui no Brasil, o primeiro caso confirmado de Covid-19 ocorreu em São Paulo. Um homem de 61 anos, residente da capital paulista, que tinha feito uma viagem para a Itália entre 9 e 21 de fevereiro de 2020. É considerado o primeiro registro de contaminação da doença no país. À época, ele procurou um serviço de saúde com sintoma respiratório. A confirmação ocorreu no dia 26 de fevereiro, após ele ter se submetido a 2 exames que deram positivo para a infecção. Na ocasião, outras 30 pessoas da família do paciente foram colocadas em observação. Aqui na capital do Rio de Janeiro, no dia 20 de março, aconteceu o isolamento. E através desse recorde de que pretendo falar um pouco da minha trajetória, neste momento tão complicado que todas as pessoas, como nós, artistas, sofremos com a parada tão necessária e, ao mesmo tempo, tão dolorosa para a classe que se viu completamente abandonada e sem rumo para exercer suas profissões. Não só os artistas que ocupam um lugar de apresentação, mas principalmente os que trabalham nos bastidores, como operadores de luz, som, iluminadores,
cenográficas, toda a parte técnica, incluindo as produtoras e produtores. Vou falar um pouco das minhas expectativas para o futuro, após esse período tão complicado que vivemos e ainda estamos vivendo. E como foi a experiência de fazer meu primeiro trabalho híbrido com o grupo de atores e atrizes sedentos por estarem no palco. Falar um pouco de como começou esse desejo em mim de produzir. Como meu irmão João Balbino dirige um grupo de teatro, o grupo teatral de 4 no Ato, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Teatro popular, espetáculos de rua e espetáculos alternativos, há muitos anos, e eu sempre o vi se virando em todas as áreas, escrevendo, atuando, dirigindo e produzindo. Eu, de certa forma, comecei a tentar ajudá-lo. Iniciei fazendo alguns pequenos contatos para ele conseguir vender seus espetáculos. Assim fui pegando gosto por essa profissão, mesmo entendendo das dificuldades que é produzir e viver da arte. Produzir quer dizer que, na verdade, não é só a produção executiva. A gente acaba fazendo várias outras coisas, como vender o próprio produto que o grupo tem, ou até mesmo ainda está em fase de criação. Buscar recursos como patrocínio e apoio para novos projetos é uma das etapas mais difíceis que tem para mim ainda. A gente, a cada 10 tentativas, 9 são um não e uma talvez. Então, combinei com ele que estava disposto a tentar, fazendo contatos com a escola da rede particular, e comecei vendendo alguns projetos para essas escolas. Eram contação de histórias e teatro infantil. Depois fui ampliando meus contatos e parti para uma nova fase com teatro empresa, nesse caso sem muitos bons resultados. Precisei abrir um MEI e assim oficializar essa minha função, já que agora exigia um CNPJ. Assim fomos nos ajudando e, de certa forma, conseguindo nos inserir nesse mercado de pequenas produtoras, trabalhando diariamente para que não só o grupo tivesse seus trabalhos apresentados com mais frequências, mas também para que a nossa renda fosse suficiente para manter um salário que pudesse pagar nossas contas mensalmente. O que já não era uma tarefa fácil, assim que surgiu a pandemia, complicou ainda mais esse trabalho. Antes da pandemia, tinha algumas coisas marcadas. Tínhamos uma pequena agenda de eventos. Por exemplo, a gente tinha marcado umas apresentações em algumas unidades do Sesc Rio, algumas apresentações em escolas e dialogando com algumas secretarias da cultura de algumas cidades do interior do Rio, do estado do Rio de Janeiro. Mas como a pandemia surpreendendo o mundo de uma forma avassaladora, aconteceu. As incertezas começaram a pipocar para nós. Então, o bordão da classe artística era sempre que a gente ia ser os primeiros a parar, como de fato aconteceu. Todas as produções pararam. As que estavam em sala de ensaios
como as que já estavam apresentando em teatros. Temporadas foram canceladas sem prazo para voltar. Foi um momento de muitas incertezas. Tudo aquilo que tínhamos planejado, a nossa agenda, que não era boa, começou a ficar ainda pior com o cancelamento das atividades já marcadas. E o diálogo com as outras apresentações acabaram não acontecendo. E agora, a outra parte do bordão começou a surgir entre nós, nas redes sociais. O alerta vermelho de que fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar nossas atividades. Tivemos também que repensar outras estratégias para se manter vivos e pagar nossas contas. A arte que nos ajudava a suportar as dificuldades do cotidiano e ser a nossa única fonte de renda, mesmo com muitas vezes cachês irrisórios. Agora nem poderíamos exercê-los de forma ampla e com a nossa dignidade. Começaram a surgir muitas lives, mas era um trabalho que não tinha remuneração. Optamos por fazer alguns poemas visuais, com a seguinte proposta. Um integrante do grupo, do seu lugar de isolamento, filmava do próprio celular um poema escrito pelo meu irmão e todos os domingos a gente postava nas redes sociais. Foram mais de 20 vídeos, mais dinheiro que precisavam nada de aparecer. Era apenas mais uma forma de fazer arte e exercer a nossa profissão. No caso, os atores e atrizes e o poeta, eu até então estava parada, sem saber aquele rumo tomar. Várias pessoas trabalham como técnico de espetáculo, sem saberem que rumo tomar. Foi quando, no auge do desespero, aprovaram a Lei Aldir Blanc, em homenagem a esse grande compositor e cantor, também mais uma vítima do coronavírus. Um dos projetos que escrevemos para a retomada cultural foi aprovado, montagem do espetáculo Querubins Anos Caídos, que eu vou mostrar aqui para vocês. O slogan do espetáculo. E o projeto que nós enviamos para a secretaria. E foi aprovado. Foi uma felicidade e ao mesmo tempo um desespero, pois o projeto era para ser presencial. A pandemia tinha dado uma trégua pelo mundo devido à vacinação, sendo que aqui no Brasil ainda não tínhamos esperança de ser vacinados e o vírus da coronavírus, da Covid-19, continuava de uma forma brutal no nosso território, matando muitos e contaminando milhares de pessoas diariamente. O grupo começou os ensaios de forma online, com reuniões, leituras de texto, e alguns profissionais já começaram uma tentativa de ensaio pela plataforma, que começou a complicar um pouco por conta da internet, que oscilava, caía, congelava. Era um problema, principalmente para as aulas de canto. A produção ia conversando com outros profissionais, criando possibilidades diversas para a construção do cenário e figurino, de uma forma que esses profissionais não se expusessem tanto
por questões de saúde e o medo de se contaminarem com o vírus. A esperança era que a vacina logo chegasse e assim que toda a equipe estivesse vacinada, os ensaios presenciais acontecessem com tudo adiantado. Seria a primeira vez que iríamos ensaiar com cenários e figurino antes da estreia. Sonho de todo o grupo de teatro. As vacinas não chegaram. Alguns familiares do grupo contaminados com Covid-19. Desespero geral e muita vontade de trabalhar. Os ensaios continuaram sendo online. Mas um bom tempo, as dificuldades nesse sistema eram bem maiores, principalmente porque nem todas as pessoas do elenco tinham internet boa para que os ensaios funcionassem como planejado. Ensaiar as músicas do espetáculo era o mais complicado por conta do delay que dava. Chegava a ser cômico, se não fosse tão trágico. À medida que o tempo ia passando e tínhamos que entregar o trabalho pronto. Passando também essa fase turbulenta de ensaio, apenas com leituras de texto, resolvemos ir para o presencial, pelo menos para ensaio das músicas e instrumentos musicais no espaço aberto, com distanciamentos e todos de máscara. A empolgação foi grande e chegamos a ensaiar algumas cenas do espetáculo, ainda com muita dificuldade por conta do uso das máscaras e do distanciamento, já que ninguém tinha tomado a vacina e o medo de que ninguém conseguisse se contaminar. Ensaios tensos e com baixo aproveitamento técnico. Quando resolvemos que já estávamos na hora de levantar a peça de forma presencial, pois o nosso tempo já estava se esgotando e não tínhamos esperança de que o prazo ia ser prorrogado, como muitos artistas gostariam, e que até fizeram campanha para que isso acontecesse. O jeito era fazer testes no elenco e diretor e partir para a realização da peça. Só conseguimos fazer 3 encontros e os ensaios finalmente foram bem proveitosos, com todos os cuidados, perfumados de álcool em gel, de máscara em um lugar aberto. A empolgação não durou muito tempo, pois logo veio outro grande surto, muita gente pegando o Covid-19, inclusive algumas suspeitas entre nós. Cancelamos e voltamos para o sistema online. Mandamos um e-mail para a Secretaria de Cultura, pedindo que a nossa modalidade inicial, que seria apresentações presenciais na praça, fosse substituída para apresentações online, o que imediatamente foi aceita nossa proposta. Era para ser uma solução fácil, mas avançamos uma casa e voltamos 2, pois tínhamos ainda o problema da internet, pois vira e mexe um ator ou uma atriz, caía a internet e não conseguimos voltar ao ensaio. Ficamos tensos, sabendo que isso ia acontecer nos dias de apresentações. Sendo assim, optamos por fazer uma gravação e uma edição da peça para ser apresentada filmada,
não seria um audiovisual, nem uma peça. Nem sabíamos o que seria. Íamos filmando cenas separadas e depois faríamos uma edição. Combinamos de que depois das apresentações faríamos um bate-papo com atores, atrizes, figurinistas, músicos, falando dessa nossa experiência ao vivo. Cada dia, uma turma diferente. Avançamos uma casa e voltamos 3. Pois isso seria a solução viável, mas não tínhamos grana do orçamento para pagar a edição dessa filmagem. Revemos o orçamento. Tira daqui, tira de lá e conseguimos o dinheiro. Não só para a edição, como para colocar um intérprete de Libras. Produzir tem que, sobretudo, contar com noites e noites sem sono para ajustar um projeto. A maioria das vezes o que está escrito não vai ser executado e temos que ser maleável para improvisar os detalhes para chegar ao produto final. O elenco e a direção viraram noites filmando, cada um de sua casa, e mandando material aprovado pela direção para a responsável pela edição, que também estava sem noites e noites de sono, para que o fim de março, prazo estipulado pelo edital, fosse concluído. Esse processo foi muito maior do que esperava. Tivemos que nos inventar, reinventar e inventar outras coisas para o espetáculo. Cumprir sua temporada. Para o espetáculo cumprir a sua temporada. Todos tivemos a humildade de abdicar de muitas coisas e aprender um com os outros. Descobri também outras formas de fazer arte, de fazer teatro, de fazer algo que não tínhamos um nome, porque não era teatro ao vivo, não era teatro filmado e nem era filme. Era o quê? Até hoje não faço ideia. Foi uma experiência muito bacana. Para mim, ter que produzir algo que não sabíamos o que era e no que ia dar. Como produzir um espetáculo que inicialmente seria presencial, mas que teve que encontrar outros caminhos totalmente desconhecidos. Então foi um grande aprendizado. Noites e noites pensando como se poderia ser feito, e foi feito com todo cuidado, carinho, amor, de que a arte precisa. Cumprimos o prazo estipulado, fizemos nossa turnê pela plataforma. Tivemos uma ótima audiência. O público online participava dos debates, participava dos bate-papos com muitas perguntas curiosas e com muitos elogios a todo o trabalho do grupo. Em relação a esse espetáculo, é preciso dizer do orgulho de fazer parte dele, com uma experiência que carrego para toda a minha vida. Não só como um produto artístico, mas, sobretudo, como uma experiência de vida. Seguimos aí, nessa grande luta, que é trabalhar com os improvisos, que essa arte, essa profissão, tanto faz para a gente
nesse tempo, faz para a gente. Nesse tempo, reinventar não a arte em si, mas reinventar as coisas, potencializando o afeto. Como foi esse fato predominante no grupo? Que conseguimos montar essa peça em meio ao caos de dor e superação. Que esse meu depoimento seja apenas mais uma de tantas histórias desse momento tão difícil que passamos e ainda estamos passando. Porque, infelizmente, a pandemia não passou. Estamos ainda voltando aos poucos, como foi previsto e se confirmou. Fomos os primeiros a parar. Estamos sendo os últimos a voltar. Que a arte nos mostre um caminho para todo esse caos que vivemos. Faz parte da história. Não é uma tarefa fácil. Ainda mais você sendo uma produtora. Obrigada a todos e a todos da equipe que contribuíram e contribui para que a arte resista e exista em meio a todas essas circunstâncias. A minha perspectiva é que daqui para frente venham mais incentivo para a cultura, como foi o caso da Lei Aldir Blanc, e que o benefício seja distribuído democraticamente, de uma forma justa, para que todos os fazedores de arte consigam fazer seu trabalho de uma forma plena e digna. Obrigada ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura presente nas redes 2. Quero deixar registrado mais uma vez o espetáculo que foi feito. Querubins, Anjos Caídos. Agradecer a todos pela oportunidade e vamos em frente. Nosso trabalho aqui, mais uma vez, mostrando para vocês, com muito carinho. Esse espetáculo é dedicado a todos os profissionais da cultura, por todo o trabalho prestado antes e durante a pandemia, sendo resilientes e trazendo momentos de paz e esperança nessa que já é considerada uma das maiores tragédias da história da humanidade. Nossa gratidão, respeito e amor.
estrela do céu, lá no fundo do mar. canta e dança, até o mundo acabar, balançar até cair, Estrela do céu, lá no fundo do mar, canta e dança, até o mundo acabar, balançar até cair, acabar, lá no fundo até do mar. acabar. Canta e dança,